Agora na Jovem Pan, Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Sociedade Digital no ar aqui pela Jovem Pan, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet para você que nos acompanha pelo Panflix. E se você ainda não fez o download do aplicativo, este é o momento. Baixe o Panflix e fique ligado em todo o conteúdo que a Jovem Pan gera para entretenimento, esporte e, claro, jornalismo, notícias. Você que está acompanhando a gente diretamente pela Jovem Pan News. O programa de hoje vai seguir na esteira das últimas semanas, em que nós abordamos os efeitos da pandemia, não é, do coronavírus, sobre a sociedade e, claro, passando pela tecnologia que está no meio, no centro de tudo isso. Vamos projetar hoje essa retomada, falar como é que as empresas estão se organizando, como é que as empresas estão organizando essa retomada, afinal de contas, já algumas cidades começam a propor esse retorno com algumas limitações. E claro, para falar sobre esse assunto, como sempre, toda semana aqui comigo, discutindo os impactos da tecnologia na nossa vida, o meu parceiro André Miceli. Tudo bem, meu velho? E aí, meu amigo, mais um risquinho na parede de Sociedade Digital no bunker, aqui do meu lado, pelo menos. Pois é, eu felizmente já consegui superar as barreiras do bunker, já estou de volta aqui à redação, aos estúdios da PAN, e a gente tem um convidado para essa semana para participar com a gente aqui desse bate-papo, é o Fábio Costa, ele que é General Manager da Salesforce Brasil. Fábio, obrigado pelo teu tempo e por topar participar aqui dessa conversa com a gente. Claro, obrigado você, Carlos, obrigado, André. É um prazer estar aqui com vocês hoje à tarde. O prazer é nosso. Bom, eu tenho que começar perguntando para você sobre esse processo que a gente vem atravessando, né? Estamos, claro, projetando a retomada, projetando um retorno a uma vida normal, se é que esse normal em algum momento existiu. Esse é um ponto importante aqui, né? O que é o normal, mas é um debate filosófico, fica para um outro momento. Vamos focar na tecnologia aqui. Então, a proposta desse retorno, de uma volta aí a essa situação regular, mas as empresas vêm passando por um processo bastante delicado em que a tecnologia se tornou, para muitas, o ponto de salvação ali para conseguir manter a empresa funcionando, para conseguir manter os colaboradores conectados. A Salesforce faz parte desse processo com softwares, com soluções que vocês desenvolvem para muitos parceiros. Eu queria saber qual é a tua percepção sobre esse momento que as empresas vêm passando e, claro, o efeito disso para uma mudança total de cultura no mercado de trabalho. Claro, perfeito, Carlos. A sua primeira colocação foi muito interessante porque a gente realmente não sabe se havia um normal inicialmente, ou seja, o que era o normal antes da pandemia? A gente tinha várias empresas que já tinham uma evolução digital bastante sofisticada, bastante sólida, permitia às empresas trabalharem de casa, ou pelo menos ter parcela dos seus funcionários de casa, e, por outro lado, outras empresas também que ainda estavam muito distantes da possibilidade de ter uma força de trabalho efetiva trabalhando fora do escritório. Veio a pandemia, no caso da Salesforce, para nós, esse fechamento do nosso escritório começou no dia 13 de março, e ele foi muito rápido, né? Nós tivemos também muita sorte, porque a própria arquitetura de sistemas da Salesforce já permitia que nós tivéssemos uma política de isolamento, como foi feito, completa, total, em muito pouco tempo. Agora, o que nós reparamos? Várias empresas sofreram muito para fazer esse mesmo movimento. Eu diria que a pandemia, a modo geral, e isso já é um pensamento corrente hoje no mercado, ela acelerou em muito a transformação digital. Então, eu diria que o que a gente esperava fazer em 4 ou 5 anos, acabou se fazendo em 2 semanas, 3 semanas, não mais do que isso. E a outra questão, que tem muito a ver com a sua primeira colocação, é qual é o novo normal? Porque ele também vai variar muito de empresa para empresa, de indivíduo para indivíduo. O novo normal, dependendo do seu segmento, pode ser uma mistura de físico com o mundo digital, pode ser só uma concentração total no mundo digital, mas o que a gente sabe é que dificilmente
vai ser só um novo normal sem o digital. Um novo normal no físico, sem digital. Então, esse espectro de alternativas é o que vai nortear a ação de cada empresa. Então, resumindo, a gente vai ter soluções muito particulares, dependendo de cada negócio, do setor em que ele está inserido e, naturalmente, da evolução tecnológica da empresa que está em questão. E esse é um aspecto super interessante quando a gente começa a investigar essa travessia, não é, que as empresas vêm passando, porque sempre se discutiu a adoção de softwares, a adoção de ferramentas moldados à necessidade, à cultura, à rotina dessas empresas. E ainda havia uma corrente, ainda há uma corrente talvez, de empresários que desconhecem essa realidade e acham que assim, as soluções você vai lá na prateleira, pega uma delas e põe e acabou. Sem investigar a dinâmica das empresas e investigar de que maneiras esse processo precisa ser feito para que a tecnologia se torne uma ferramenta de poder, de amplificação da capacidade dos profissionais que estão ali atuando. E eu acho, né, André, e queria ouvir você também sobre isso, que esse processo aqui que o Fábio descreve, olha, vivemos ali 2, 3 anos em um processo muito curto, um período muito curto, em alguns meses. Eu acho que esse processo serviu para que essa autoanálise que muitos resistiam em fazer sobre o seu negócio, enquanto empresa, enquanto modelo de negócio, enquanto segmento muitas vezes, já que alguns setores foram completamente dilapidados por causa dessa crise, tudo isso foi facilitado e não há alternativa que não fazer essa autoanálise para se entender e voltar muito mais forte nessa retomada, né, André? Sem dúvida, e como todo momento de grande queda, de reconstrução, aparecem muitas oportunidades para aqueles que souberem se recolocar. A Salesforce é tradicionalmente um player muito significativo nesse ambiente de nuvem. Me arrisco a dizer que a Salesforce é diretamente responsável pela própria existência do conceito de cloud, quando lá atrás o Mark Benioff brigou, enfim, saiu, houve aquele momento ali com o Larry Ellison na Oracle, quando ele era da Oracle, e abriu a empresa num contexto que ele acreditava muito, que se mostrou muito correto. No final das contas, todo mundo correu atrás de alguma forma dessa operação que a Salesforce foi, de alguma maneira, líder. Hoje, Fábio, essa decisão que se mostrou bastante acertada acabou virando uma baita vantagem competitiva para vocês com as ações. Se a gente comparar as ações da Salesforce com um ano atrás, vocês cresceram aí, sei lá, mais ou menos uns 30%, se eu não me engano, mas com certeza cresceram, e a empresa me parece ter razões para seguir otimista. Como é que vocês estão vendo a utilização da nuvem e a adoção das empresas brasileiras em relação a essa tecnologia? A gente sempre discute muito aqui no Sociedade uma espécie de delay que existe das empresas brasileiras em relação às empresas, principalmente norte-americanas, e na nuvem parece estar acontecendo na mesma forma, com esse prazo maior para as empresas brasileiras. Agora, com essa aceleração que você mencionou, e eu também concordo, vocês estão vendo esse movimento acontecer mais rápido também em termos de adoção, ou está só quem já estava lá que está usando novos recursos? André, você tem razão. Vou começar pelo que você comentou em relação ao Mark Benioff e à criação da Salesforce. Né? Ele teve uma ideia sensacional há 21 anos atrás. Ele montou uma empresa, no caso não foi de garagem, foi uma empresa no quarto dele, e que tinha duas vantagens fundamentais, duas propostas de valor muito importantes. A primeira proposta de valor era a de mobilidade, ou seja, você conseguia acessar os dados da sua empresa, os dados dos seus clientes, de qualquer device, fosse esse computador, na época um celular, ou um computador móvel, ou seja, não estar fixo a uma instalação. Você poderia andar, viajar para um outro país, e do outro país ter um computador que você pudesse acessar os mesmos dados. Então, o primeiro ponto foi mobilidade. O segundo ponto foi retirar o peso de entender da infraestrutura, no caso de processamento de dados, das questões de segurança de dados, das questões de implementação, e trazer
essa responsabilidade, esse peso para a empresa, para a Salesforce. Ou seja, o cliente deixa de se preocupar, no caso, em montar uma infra para poder ter a Salesforce e simplesmente se preocupa em identificar quais são as assinaturas que ele precisa. Ele queria, na verdade, montar um modelo como o da Netflix. Você faz uma assinatura, consome a aplicação que você precisa e a partir do momento que você começa a consumir, essa aplicação vai sendo customizada de acordo com a sua necessidade. Então, isso foi muito atrativo. Se a gente pegar algumas empresas hoje que passaram por esse choque, no caso, de ter que sair rapidamente de on-premise para a cloud ou para um modelo de mobilidade, a Salesforce foi, sem dúvida, a primeira opção para essas empresas fazer esse movimento. Por quê? Porque você, para fazer esse movimento de sair do seu habitat natural, ou seja, sua instalação on-premise, para trabalhar de casa e na nuvem, você tem que garantir uma coisa, primeiramente, que você continua tendo ou tem capacidade de melhorar a relação com o seu cliente. Não adianta só você transpor o seu contas a pagar, o seu contas a receber. Você tem que garantir que você vai continuar engajando e, se possível, melhor de uma outra forma, porque a mudança pela qual você está passando, o seu cliente também está passando. Ele está saindo da vida normal, entre aspas, que ele tinha, e passando ao modelo de quarentena, ao modelo de isolamento, onde a vida digital dele ganha muito mais relevância. Então, se você juntar as duas propostas da Salesforce, mobilidade, segurança, facilidade de uso, com a demanda dos clientes nesse momento de continuar engajando com seus clientes, e, obviamente, de fazer isso de uma forma que faça sentido para ambas as partes, acabou, naturalmente, elevando, sem dúvida, a demanda pelas plataformas da Salesforce. Ô Fábio, tem um processo também que é natural para as empresas, que envolve o atrito durante a adaptação a esses novos modelos, né? Sobretudo para aquelas empresas que já vinham de uma estrutura física ali bem importante, ou seja, feito muito investimento. Nesses casos, precisava haver uma comprovação muito efetiva de que, olha, vai dar tudo certo com a nuvem. Isso lá atrás. E talvez houvesse uma resistência. E aí hoje, quando a gente pega essa mesma realidade do atrito e tudo mais, e transporta para os pequenos negócios que compõem a maior parte, não é, do ambiente de empresas aqui do Brasil, por exemplo, isso ficou tudo muito mais simples, ou seja, as mesmas soluções que vocês conseguem oferecer para grandes empresas podem ser adaptadas para esses pequenos empresários. E eu pergunto para você o seguinte, dentro dessa lógica, esse é um fator que pode fazer com que a retomada para esses pequenos empresários seja um pouco mais fácil do que se essa crise tivesse acontecido tempos atrás, sem que nós tivéssemos esses recursos que podem ser customizáveis para o tamanho dessas empresas? Tem toda a razão, Carlos. Então, quando você pensa no modelo da Salesforce de assinaturas, a primeira coisa que a gente conseguiu fazer foi democratizar o acesso à tecnologia. Então, um grande banco hoje que consome Salesforce no Brasil ou no exterior, ele está consumindo exatamente a mesma tecnologia que um consultório de um dentista com 3 funcionários está consumindo. Então, você acabou derrubando a barreira de tecnologia como fator de competitividade. As pequenas empresas conseguem ter acesso e competir da mesma forma que as grandes empresas. Só que com uma diferença, né, que hoje, no começo foi a favor das pequenas empresas e depois começou a se equilibrar. É o seguinte, a pequena empresa ou a média empresa tem poucos sistemas legados, ou ela tem sistemas legados onde a barreira de saída é relativamente mais baixa, ou seja, ela conseguiria migrar para um modelo de cloud 100% com menos custo, mais rapidamente, com mais facilidade. Já as grandes empresas, com uma arquitetura com centenas de aplicações, essa, no momento anterior, teria, obviamente, um desafio de entender como seria essa migração, quanto custaria, quanto tempo levaria. No caso da Salesforce, a gente acabou compensando esse modelo de migração de 2 formas. Primeiro, a gente fez a aquisição da MuleSoft, que é uma empresa que complementa a Salesforce e que garante que essa plataforma na nuvem tem uma conexão completa, total, com todos os sistemas legados. E número 2, a Salesforce se baseia, né, numa cultura de low coding. O que a gente espera é que o cliente não customize, não codifique muito como ele codificava numa aplicação tradicional, mesmo as aplicações tradicionais que migraram para a nuvem, mas sim que ele tivesse
uma abordagem de maior parametrização e não de codificação. O que significa isso? Ele vai escrever menos linha de código e vai apertar mais botões ao invés disso para poder definir como vai ser o funcionamento da aplicação que ele quer colocar no ar. Então isso acaba reduzindo o custo e reduzindo muito também o prazo de implantação para as grandes empresas. Então, se você pegasse um projeto complexo, levaria 2 ou 3 anos, algum tempo atrás, para ser implementado, com a Salesforce, você pode ter um resultado já operacional, podendo suportar o negócio, em cerca de 2 meses, por exemplo. Só para quem não está familiarizado com o termo, quando o Fábio fala sobre esses sistemas legados, basicamente ele está falando sobre todo o histórico, vamos dizer assim, material, físico, que essas empresas trazem e que depois elas vão transportar para a nuvem. Ou seja, você tinha uma estrutura toda ali dentro de casa que a empresa sustentava com profissionais de TI para garantir que os servidores respondessem, que as coisas todas funcionassem, e depois tudo isso é levado para a nuvem. Numa situação em que a empresa carrega esse legado, ela precisa fazer essa conversão, essa adaptação para levar de uma ponta a outra e fazer com que tudo funcione, que a empresa não pode parar no meio desse processo. E aí, por isso que ele faz essa descrição entre os dois cenários. Só esse parênteses aqui para colocar todo mundo na mesma página. Diga lá, meu velho André. Oi, Fábio, perdão, diga. Um parênteses muito pertinente, ou seja, excelente. Uma bela explicação do que a gente chama de sistemas legados, sem dúvida. Fecha parênteses. Diga lá, André. Quando a gente olha essa história da Salesforce, e eu particularmente gosto muito do que ela fez com a indústria, porque foi um movimento de disrupção antes do termo ficar famoso. Vocês tiveram que passar por um momento quase que de evangelização, de educação, tiveram que enfrentar uma série de resistências no que diz respeito à segurança, até questões legais, regulamentações, e a história foi mostrando que essas decisões foram se mostrando acertadas, e que faziam sentido. Depois a gente viu concorrentes como a própria Oracle mudar o seu modelo de negócios e criar propostas também para esse ambiente. Viu o Satya Nadella desenhando um ecossistema completo para a Microsoft novo, também baseado na nuvem, complementar em alguns aspectos ao de vocês. A grande virada da Microsoft, né, André? Exatamente, uma diferença conceitual fundamental. Adobe também nesse mesmo caminho de nuvem, sempre com cada um com o seu conceito, com as suas nuances, mas sem dúvida nenhuma a nuvem é suporte para todas essas estratégias. Evidentemente, o Jeff Bezos com a AWS, e aí chegamos até esse momento onde, beleza, o mercado já aceita a nuvem, as empresas já vão migrando as suas soluções, inclusive as soluções mais complexas, mais críticas para a organização também. Vocês venceram isso tudo. Agora a gente tem um novo momento, um cataclisma que acontece ali no mundo e essa etapa de reconfiguração certamente vai trazer novos desafios para vocês. Como é que vocês vão fazer para manter o ecossistema engajado nesse processo de nuvem e também seguindo nessas migrações e criando o futuro baseado nessa plataforma? Acaba que quando você parte para esse novo normal, onde você tem uma participação da vida digital muito maior nos negócios, passa a ser, André, natural essa migração. Ou seja, tanto parceiros, clientes, acabam recorrendo por conta própria, eu diria até que com baixo estímulo, na verdade, de fornecedores, a buscar soluções para viabilizar os seus negócios. O mais importante para nós, nesse momento, é garantir que a gente tem condição de informar a esses parceiros, a esse nosso ecossistema, quais são as melhores práticas. Por quê? Não basta você comprar a plataforma. Quando você fala de transformação digital, o principal erro, ou melhor, o primeiro erro, entre vários, é de você achar que você está falando só de tecnologia e não de gente, de processo. E acaba que, se você compra a tecnologia, mas você não entendeu como você vai fazer, se você não tem uma transformação cultural na sua organização, você acaba não extraindo o benefício potencial que você teria daquela mudança.
esse benefício naturalmente vem principalmente da interação de qualidade com o seu cliente. Então, a preocupação da Salesforce é de garantir que, uma vez que você entra numa jornada de transformação, que você está vendo todos os aspectos. E a gente tem formas de ajudar os clientes e os parceiros a seguir nessa direção. Se forem parceiros de implantação, como integradores de sistemas, por exemplo, a nossa preocupação é garantir que eles estejam capacitados tecnicamente para implementar tanto as soluções mais simples, como também fazer as transformações mais complexas, normalmente nas contas maiores, mais complicadas. E também que eles tenham condição de, caso não haja clareza na empresa, cliente, em relação ao caminho a se seguir, ou seja, que área do negócio é prioritário para uma primeira transformação digital, eles tenham condição de fazer essa avaliação e auxiliar o cliente nessa direção. Por outro lado, quando a gente fala do cliente, nossa preocupação é treiná-lo, ou seja, informá-lo o máximo que a gente puder. Não só em relação ao portfólio que a gente faz, mas principalmente em relação a conceitos que não têm necessariamente a ver diretamente com a Salesforce. O que é a transformação digital, o que é um CRM, o que significa você entender melhor o seu cliente para trabalhar melhor as ofertas que você coloca para ele, e assim por diante. Então, tem duas coisas. Primeiro, informar muito bem, e no segundo capítulo, formar muito bem essas pessoas. Ô Fábio, pegando o gancho nessa tua fala aí sobre o pilar pessoas e cultura aí na transformação digital, como é que a gente vai o que se espera, né, melhor colocando aqui a pergunta, o que se espera dos profissionais a partir desse momento de retomada, né? Ou seja, as organizações estão se ajustando, seja por razões objetivas, sei lá, é preciso haver um distanciamento maior fisicamente ali falando entre as pessoas para evitar o contágio pelo vírus. É preciso que uma nova dinâmica que se estabeleça, mas há também uma mudança mais profunda dentro do ambiente das organizações. E essa mudança, ela, claro, ela é reflexo de uma mudança dos profissionais, mas ela também reflete no comportamento deles. O que se espera desses profissionais nessa retomada agora do pós-pandemia, levando em conta o que você falou na tua primeira resposta, ou seja, a gente viveu um processo de digitalização bem acelerado. O que é esse momento novo também sob a perspectiva dos profissionais, na tua avaliação? Se você pensar que o papel do profissional na organização, basicamente, é o de resolver problemas, o que a gente espera é que ele tenha a mesma eficiência anterior na resolução de problemas, ou até maior, só que usando os meios digitais. Isso é super importante, independente da função que você exerce. Se você é uma pessoa de vendas, você tem que ter condição de ser tão ou mais eficiente usando novos sistemas de vendas. Se você trabalha no financeiro, tem que ter condição de desempenhar essa função de uma forma também mais eficiente, usando, ou melhor, ajustada a esse novo cenário de vida digital. Agora, é muito importante para os nossos clientes, para esse novo profissional principalmente, que ele faça duas coisas. Primeiro, que ele entenda o processo no qual ele está inserido. Por quê? Porque o processo muda num ciclo que é mais lento que o ciclo de mudança de tecnologia. Então, a princípio, se ele domina um processo e domina determinada tecnologia, ele tem condição de resolver um problema. E qual é o problema normalmente? Como fazer esse processo ficar mais eficiente, utilizando determinada tecnologia. As tecnologias mudam, mas a partir do momento que ele tem essa primeira experiência de resolução de problemas, mesmo com a mudança da tecnologia, ele rapidamente tem condição de se ajustar à nova onda tecnológica para resolver os problemas, que normalmente são os mesmos ou com pequenas variações, que ele já resolveu com a tecnologia anterior. A diferença é que o grau de produtividade e de eficiência na resolução dos problemas de negócio vai aumentando conforme você vai aumentando a tecnologia. Então, o mais importante para ele hoje é estudar. Ele tem que escolher ou um segmento de negócios, ou uma função dentro da organização, por um lado, e, por outro lado, entender quais são as tecnologias que ajudariam a ele a resolver problemas nessas funções ou segmentos de uma forma mais efetiva. André Miceli, o tempo, você sabe, ele é cruel com a gente. Temos tempo para mais uma pergunta para o Fábio, antes da gente fechar.
seguindo na linha da mão de obra, a gente vive um desafio aqui no Brasil que é muito significativo sobre capacitação. Tradicionalmente, o brasileiro vai mal nas matérias mais lógicas, se interessa menos proporcionalmente do que outros países do mundo em relação às disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, o que faz com que lá na ponta a gente tenha mais vagas do que profissionais para diversos segmentos da tecnologia. Então a gente vai viver um problema duplo. De um lado, pessoas não empregáveis, cada vez mais, essas às quais você se referiu, que criam e trabalham através de processos mais repetitivos que provavelmente vão ser substituídas por algoritmos, robôs e inteligência artificial. E do outro lado, vagas não preenchidas, especialmente no Brasil, porque não temos mão de obra suficiente para isso. Como vocês lidam com essa carência? A Salesforce forma profissionais, disponibiliza material para que esses estudantes possam se aprimorar nos conceitos, na plataforma? Como vocês lidam com esse processo? André, a gente tem uma situação muito privilegiada nesse tema. Por quê? Primeiro, nós temos uma plataforma de educação que é gratuita, ou seja, qualquer pessoa que queira se formar em Salesforce pode acessar esse site e fazer os cursos até chegar no nível de certificação. Segundo ponto é que quando você olha para a tecnologia da Salesforce, a gente está falando de uma tecnologia baseada em low code. Óbvio que se você precisar desenvolver algo muito específico, você vai ter a codificação acontecendo da forma tradicional. Mas normalmente a gente consegue implantar soluções que resolvem problemas de negócio de uma forma muito fácil. Qual a consequência? As pessoas que vêm trabalhar com Salesforce, elas não necessariamente têm que ter uma formação dentro de tecnologia da informação. Então, se você olhar para 10 anos atrás ou 20 anos atrás, só quem estava formado em ciência da computação, engenharia de software, poderia fazer um trabalho como esse, ou trabalhar numa empresa como a Salesforce, ou implantar sistemas como esse. Com essa mudança de tecnologia, onde se privilegia, no caso, a parametrização, ficou muito mais fácil. Então, você tem que ter, na verdade, a capacidade de entender a solução e, a partir daí, você está plenamente habilitado a implantar essa solução. Hoje, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, de modo geral, a Salesforce começou a ser uma excelente alternativa de mudança de carreira, inclusive, independente da sua formação original. Você falou bastante de advogados, administradores aqui no Brasil formados, ou seja, independente do que você fez como graduação, trabalho que você tem, como você não é demandado de um conhecimento profundo de algoritmos para fazer uma implantação do Salesforce, você acaba também como um candidato viável, um profissional viável para entrar nesse ecossistema. Então, existe um momento muito importante agora, por quê? Porque as empresas vão querer resolver, já estão resolvendo e vão aumentar e ainda mais depois desse efeito da pandemia, do isolamento, que é o engajamento digital com os clientes, é feito uma plataforma hoje no mercado que demanda baixo conhecimento de codificação para se poder trabalhar com ela. Eu diria que a maior oportunidade que nós temos hoje é geração de mão de obra ou de transição de mão de obra de outros setores para o setor de TI, que é sempre tão carente aqui no Brasil de recursos técnicos especializados. Bom, quero agradecer demais o Fábio, que é General Manager da Salesforce no Brasil, Fábio Costa, que esteve aqui com a gente neste Sociedade Digital. Fábio, muito obrigado pelo bate-papo, pelo teu tempo aqui, pelas reflexões que você compartilhou com a gente. Obrigado, Carlos, foi um prazer. Obrigado, André. Contem conosco e vamos seguir. André, meu velho, um grande abraço para você. Semana que vem tem mais Sociedade Digital. É isso, um abraço para você e para todo mundo que nos ouve e vê. E olha só, eu lembro a você que o Sociedade Digital está disponível lá no Panflix. Este programa e todos os outros estão lá. É só você procurar no Panflix para descobrir os temas que a gente discutiu aqui, os assuntos que nós abordamos no programa. Agora, se você não quer assistir, você quer só ouvir, lá em jp.com.br/podcasts, também todas as edições do Sociedade Digital para você ouvir
enquanto você está aí fazendo as outras atividades e entendendo um pouco mais sobre como o mundo da tecnologia impacta na nossa vida. O Sociedade Digital volta na semana que vem. Um grande abraço, tchau! Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Miceli.